como convidado especial do nosso programa deste sábado, o juiz Marlon Reis, ele que é magistrado no estado do Maranhão e é um dos redatores do projeto Ficha Limpa, né, que está em vigor no nosso país e já acabou aí barrando, né, da disputa eleitoral vários políticos que têm processo de improbidade administrativa para esse Brasil afora. E é com ele que nós vamos conversar no programa deste sábado. Ele está na nossa região com outro projeto importante para a sociedade brasileira, que é a reforma política, que está em debate no Congresso Nacional, e ele está encabeçando este movimento em vários municípios brasileiros. Inicialmente, o nosso bom dia. Tudo bem, doutor? Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Doutor, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse, já começasse falando aí, se apresentando. Como que o senhor despertou um magistrado despertar para debater junto com a sociedade? O senhor falava aí já para as lideranças aqui do município de Sinop, né, lideranças religiosas, sobre o interesse do senhor debater assuntos tão importantes como foi esse projeto do combate à corrupção, eleitoral, como foi a questão da elaboração desse projeto Ficha Limpa. Como que aconteceu, despertou esse interesse do senhor participar da vida social do nosso país e vida política, digamos assim, como um todo? Eu sempre me interessei pelo tema da política. Sempre gostei do assunto. Sempre achei algo extremamente relevante. E vi, como magistrado, a possibilidade de participar do debate político, não aderindo, obviamente, a partidos e candidatos, coisa que nem poderia fazer porque ofende a ética da nossa profissão. Mas pensando no funcionamento da lei, já que eu sou juiz eleitoral, conheço as eleições pelo lado de cá, né, que é o lado da justiça eleitoral, que vê muita coisa, e foi uma oportunidade para mim realizar minha vontade de colaborar com o universo da democracia sem me envolver com partidos, propondo alterações e aprimoramentos no sistema eleitoral. Não é muito comum, né, um juiz despertar para um debate, porque geralmente o juiz ele fica na toga, vamos dizer assim, esperando os conflitos, né, na expectativa aí, digamos assim, para dirimir, para decidir os conflitos políticos, não é isso mesmo? Exatamente. Como juiz eu faço isso. Eu nunca comento meus processos, eu não confundo as coisas. Como juiz eu sou extremamente na minha, digamos assim, esperando, trabalhando nas demandas. Mas fora do meu tempo de serviço, agora, por exemplo, eu estou de férias, aproveitando minhas férias para participar dessa campanha. Fora do meu tempo de serviço, eu sou como qualquer cidadão e tenho o direito de manifestar minhas opiniões. Eu sou professor também e escrevo livros e por isso eu opino. Mas eu digo que não é algo que eu seja melhor ou pior do que qualquer outro colega. É minha característica da minha personalidade. Eu vejo que o senhor tem a vontade, o sonho, a vontade de mudar um sistema que está aí, que o senhor falava nesta data, que é um sistema vencido, o sistema eleitoral. Eu gostaria que o senhor adentrasse qual é a proposta que o senhor tem e a gente começar falando um pouco deste projeto, dessa ideia, e que depois a gente volta a falar sobre a questão do Ficha Limpa. Nós temos eleições que hoje elas podem ser definidas como mercantilizadas. Gasta-se muitíssimo e o maior custo está na necessidade de pagar pessoas para que elas providenciem uma certa quantidade de votos, os chamados cabos eleitorais. São chefes políticos locais, como vereadores, ex-vereadores, presidentes de associação, qualquer liderança política, social, pode ser procurada e é procurada por pessoas que têm muito dinheiro. Isso gera um desequilíbrio, porque só ganha eleição quem tem muito dinheiro, em regra. Não estou dizendo que isso sempre aconteça. Mas o certo é que isso é uma herança do coronelismo. No século passado, vivíamos esse fenômeno e ele traz as suas marcas até hoje. O que acontece é que agora está na hora de chegarmos finalmente ao século XXI, mudando os padrões comportamentais, mudando a legislação e mudando o perfil institucional da democracia eleitoral brasileira. O ponto mais
polêmico que o senhor já destacava aí, hoje, da atualidade. O senhor acredita que esse sistema que nós estamos aí é um sistema vencido? O mais polêmico se trata do financiamento público, financiamento de campanha eleitoral, é isso mesmo? O ponto de partida de qualquer discussão nas eleições hoje é o financiamento de campanhas. Se não se mexer com financiamento de campanhas, não se mexeu com nada, não se fez nada. Há pessoas que acham que tem que mexer isso, o prazo do mandato, tempo de duração do mandato. A unificação das eleições. São questões que não são principais. O principal é a maneira como as pessoas estão disputando e vencendo as eleições. Se nós não mexermos com isso, nós não fizemos nada. E, lamentavelmente, eu vejo o Congresso parado dessa parte. Não tem interesse. Não tem interesse. Mas também se justifica. Porque há, sim, parlamentares que querem alguma mudança, mas eles são muito minoritários. O que acontece é que é difícil convencer alguém que venceu uma eleição sob determinadas regras de que a mudança é boa para o Brasil, porque a pessoa sempre pensa na sua situação primeiro. Mudar o jogo, né? Mudar o jogo num sistema. Mudar o jogo. A nossa luta não é contra pessoas. Não é uma luta moralista contra esse ou aquele. A nossa luta é uma luta baseada numa ética que nos leva a pensar a mudança do sistema, do modelo. Muitos países passaram por problemas parecidos com o que nós temos hoje e eles conseguiram escapar de um aparente aprisionamento com mudanças no sistema político eleitoral. Isso é algo que aconteceu várias vezes no mundo e nós esperamos vivenciar essa realidade aqui também. E qual que é o sistema ideal, na opinião do senhor? Do financiamento? É o público? É o misto? Há algumas discussões em torno disso aí. Como que o senhor está debatendo essa proposta? Como o senhor tem sentido isso aí com a sociedade? Nós defendemos um modelo misto. Mas nós somos contra o financiamento público exclusivo e também somos contra o financiamento empresarial. O que fazer então? Hoje nós temos financiamento público através do fundo partidário, temos as doações empresariais e as doações individuais. Nós pretendemos manter as doações de cidadãos e também o fundo partidário e proibir as doações empresariais. Não somos contra as empresas. Essa luta é uma luta em favor do empreendedorismo, a favor do empreendedorismo. Por quê? Porque hoje é um número diminuto de mega empresas que financia as campanhas eleitorais e fecha a porta para as demais. Não há livre iniciativa, não há livre mercado. E nós precisamos, quando se trata de contratos governamentais, e nós precisamos que haja essa liberdade, que sempre prepondere o melhor para a sociedade e nunca os interesses de doadores de campanha. E como o senhor vê essa questão aí? O Brasil quer copiar alguns países aí que tem o chamado voto distrital, o distritão, enfim. Qual que é o pensamento do senhor e que é esse sentimento com lideranças que têm observado aí algumas propostas que já estão sendo discutidas no Congresso? As propostas que têm relevância no Congresso são extremamente atrasadas. Aliás, é bom registrar que o sistema distrital, ele não é novidade no Brasil. Ele operou no Brasil durante 400 anos. Ele gerou o fenômeno do coronelismo. O sistema distrital, vendido como algo bom, que aproxima o eleito do eleitor. Mas funciona em alguns países do primeiro mundo, né? Exato, doutor? Mas funciona em países que não têm matriz clientelista. Não tem pessoas dispostas a vender o voto. E nem pessoas dispostas a pagar em troca de comprar voto. Funciona em países como a Alemanha, Inglaterra, funciona também nos Estados Unidos. Mas veja bem, até mesmo na Europa, são raríssimos os países que adotam o sistema distrital. O sistema distrital puro só há 2 países que adotam, que são a França e a Inglaterra. O resto todo da Europa adota critérios proporcionais, sendo que a Alemanha tem um sistema distrital misto. Metade das cadeiras compostas segundo o critério distrital e metade pelo sistema proporcional. O restante, todos os demais países da Europa têm sistema proporcional. E essa proposta que o senhor está trazendo aqui, está debatendo, não só aqui na região de Mato Grosso, mas em vários estados brasileiros,
é coleta de mais uma assinatura para um projeto de iniciativa popular, é isso, doutor? Exatamente. Nós estamos defendendo, além da redução drástica dos custos de campanha, que para nós as eleições devem ser algo barato, e não pode haver uma disputa econômica, nós estamos defendendo um aprimoramento do modelo atual. Vamos dar um passo. Nós não precisamos nos aventurar vendo como vai funcionar no Brasil um sistema que já existiu e que levou a um colapso político, a ponto de que a Revolução de 30 foi uma revolução contra o sistema distrital, porque a finalidade era romper com o coronelismo, e que tinha gerado, por sua vez, a fraude eleitoral generalizada. Então, nós propomos um modelo diferente, baseado na legislação atual, mas dando um passo, separando o voto do partido e do eleitor, para que o eleitor decida separadamente qual partido ele quer e, em outro momento, ele decida qual candidato preencherá a vaga conquistada pelo partido. Baseado nas regras atuais, só que dando um passo. Essa mudança, aparentemente pequena, é, na verdade, revolucionária. Ela impede o efeito tiririca, que um deputado seja eleito com muitos votos e arraste outros. Ela impede que uma pessoa vote em um e eleja outro sem querer. Ela também acaba com o problema da infidelidade partidária, porque o mandato vai ser obtido pelo partido político no primeiro voto partidário. E só depois, no segundo voto, é que se vai decidir quem é o deputado. Mas como o mandato foi obtido pelo partido e depois só preenchido no segundo momento, então nós temos resolvido o problema da fidelidade partidária, porque o candidato vai ter que ficar no partido pelo qual ele se elegeu até o final do mandato. Doutor, a questão do pluripartidarismo aí inserido na Constituição Federal não foi um erro? Hoje nós temos aí uma salada de partidos que, na verdade, serve só para barganha, não é isso mesmo? Sim, na verdade, não é possível limitar o número de partidos, a não ser que se esteja num país ditatorial. Na época da ditadura militar se estabeleceu que seriam só 2 e pronto. Arena e MDB. É típico de governos totalitários. Quando nós instituímos o pluripartidarismo, nós demos uma resposta democrática. Dissemos, não, todos são livres para criar partidos. E o Estado não tem o direito de impedir pessoas de criarem partidos políticos. Pode regrar, estabelecendo o que é preciso fazer para criar um partido. O problema não é o número de partidos. O problema é a existência de partidos de aluguel, partidos corruptos, partidos que vendem o tempo de TV, partidos que vendem diretórios de acordo com conveniência. Então, na verdade, a queixa do brasileiro é com a corrupção. É preciso diminuir o número de partidos, mas quem tem que diminuir o número de partidos é o sistema eleitoral e através do voto. E nós acreditamos que o nosso modelo, ao dar importância aos partidos políticos na hora de votar, vai fazer com que desapareçam do mapa os partidos que não têm nenhuma significação. Porque alguém votaria num partido que não tem, cuja sigla não é nem conhecida, de quase ninguém. As pessoas vão ser tentadas a votar nos partidos que conhecem e com os quais guardam alguma afinidade. São grandes partidos que temos aí. E também alguns partidos pequenos, que embora pequenos, têm alguma ideologia, alguma afinidade. Já aqueles outros partidos que não representam nada, no nosso entendimento, eles desaparecerão desde que é adotada a nossa proposta. Bom, o senhor falava aí da corrupção. Corrupção, ética, o caráter, ela vem do berço, na opinião do senhor, e essas pessoas parece que estão distanciadas do cenário político brasileiro, estão sendo aí, vamos dizer, vetadas de participar desse processo político, doutor? A nossa abordagem não é moralista, porque quando eu falo que nós não somos moralistas, o que eu estou querendo dizer? É que nós procuramos ver o peso do problema do sistema na geração desses outros novos problemas. Na ciência política se afirma que o sistema eleitoral molda o comportamento dos candidatos e dos eleitores. Se a regra do jogo é ter mais dinheiro, é claro que o eleitor vai pensar, não, então eu quero uma parte. Se ele vê as disputas lá com dinheiro de empreiteira e tudo, ele não vai votar só por questão ideológica. Agora, se nós suprimimos essas fontes e barateamos as eleições, aí o eleitor vai passar a ter outra reflexão.
Então nós não podemos imaginar que a culpa é só do eleitor. A culpa é do sistema que gera esse tipo de comportamento, porque as leis eleitorais promovem isso como bom. Então o senhor acredita que esse mecanismo, através das leis, pode ser um combate muito mais efetivo a esse tipo de corrupção? Também é um dos principais pontos. O outro é a escola. A educação. Precisamos ter leis eleitorais que falem, temos que ter projetos educacionais que falem claramente de direitos e deveres no campo da política, do papel de cada um, para que serve um vereador, para que serve um prefeito, um deputado, e que oriente desde a primeira infância. O papel desses gestores, dos parlamentares, o senhor acredita que está distorcido perante a sociedade? Não há esse elo de ligação? As pessoas não sabem o que faz um deputado. Eu dirigi uma pesquisa de opinião pública que foi aplicada pelo Vox Populi há cerca de 5 anos. Uma pergunta era: qual o papel do vereador? E vocês vão ficar surpresos ao saber que um dos itens menos lembrados foi legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Até patrocinar festas e viagens, tinha mais gente dizendo que era esse o papel. Então é distorcida a visão, porque não é ensinado. Não é ensinado. E quem deve ensinar é a escola. Nós não podemos esperar que o pai e a mãe vão estudar também a Constituição Federal para dizer para os filhos como funciona. Não. Quem tem que fazer isso quem tem que cumprir esse papel é a escola. Perfeito. Bom, o senhor participou também do movimento de combate à corrupção no estado Maranhão. A gente sabe disso, que o estado também é um estado que tem vamos dizer ali, as oligarquia, né? E o senhor falou que o senhor foi até ameaçado de morte. Qual foi o motivo? Foi realmente por ter participado desse movimento de combate à corrupção? Sim, nunca foi identificado, houve investigações na época. Foi um bom tempo que eu fiquei assim, recebendo telefonemas. Inclusive, ameaçavam a mim, e em outras ocasiões chegavam a ameaçar a minha filha de 2 anos na época, dizendo que ela podia ser sequestrada ou coisa do gênero. Cheguei a andar com colete à prova de balas, e minha família protegida. E na época, eu fazia os chamados comícios da cidadania. Eram grandes atos públicos, simplesmente para dizer para a população que não se devia comprar votos. É incrível. O senhor não estava só puxando, vamos dizer, uma defesa para a cidadania, uma defesa do bem, e muitos se sentiram atingidos. Eu nunca fiz campanha contra pessoas, porque não é da minha índole, eu não vejo assim. E, além do mais, eu sou até proibido legalmente de fazer isso. Então, mas, felizmente, há muito tempo eu não recebo nada disso. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse do Ficha Limpa. Ele já foi aplicado na sua, vamos dizer, integridade? Ele foi já aplicado... porque a gente ainda vê muitos, já barrou vários políticos aí com prática de improbidade administrativa, mas aí muitos deles ainda estão no cenário político nacional, né? Eu só acredito que o que precisa para ser aplicado na íntegra esse projeto, com eficácia? Um pouco mais de rigor dos tribunais. A lei é muito boa, do começo ao fim, mas em alguns pontos, alguns tribunais estão ainda claudicando, estão falhando na interpretação adequada, com todo respeito. Mas precisamos aplicar de maneira mais firme, mais rigorosa a lei da Ficha Limpa. Ela tem elementos que estão longe de terem sido já esgotados. Foi um grande avanço da sociedade brasileira, né, doutor? Um imenso avanço. O maior avanço foi levantar o debate público sobre a índole, sobre o caráter dos candidatos. Eu vi muitos, inclusive, que perderam a eleição por causa do debate sobre a Ficha Limpa. Mesmo ele tendo passado pela Justiça Eleitoral, mas as pessoas, mas ele não poderia por causa do processo tal, e muita gente perdeu a eleição. Mas só que foram declarados inelegíveis já com base na lei da Ficha Limpa. Nas 2 eleições, 2012 e 2014, foram 1.200 pessoas. Doutor, falando um pouco mais, a Constituição Federal, um grande avanço aí. Projetos que foram inseridos como referendo. Eu participei de movimento estudantil, acompanhei muito as discussões, os debates da CNBB, da OAB, entidades importantes, né? Que foi como referendo
o projeto de iniciativa popular, num primeiro momento, a gente não acreditava nisso, como o plebiscito, e foram todos os projetos, emendas na época, propostas à Constituição, que hoje vem dando esses resultados aí, como a lei da ficha limpa, que pode ser, sim, digamos assim, contado com a participação popular e apresentar projetos importantes para mudar toda essa história do nosso país, não é isso mesmo? Exato. Não se pode ter medo de consultar a sociedade antes de tomar decisões. É isso que nós estamos propondo. O Congresso Nacional é destinatário de qualquer medida, como plebiscito, referendo, iniciativa popular, sempre depende da decisão do Congresso. Nós valorizamos e respeitamos o Congresso, mas nós precisamos aperfeiçoá-lo. E nós precisamos também que o Congresso ouça mais a sociedade. Doutor, para finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor mandasse aqui um grande abraço a Lucas do Rio Verde, uma cidade importante do nosso município, né? A quinta economia do estado de Mato Grosso, né? Que nós viemos exclusivamente para gravar esse bate-papo com o senhor aqui, para fazer essa entrevista. Nós queremos, a cidade quer também contribuir neste abaixo-assinado aí para apresentar mais esse projeto de leis aí, e que a gente sabe, nós temos acompanhado aí pela mídia nacional o brilhante trabalho que o senhor tem feito, né? E é isso que a gente gostaria que despertasse a chamada cidadania. Mas eu quero que o senhor fale aqui, nós vamos mostrando aqui, nobre deputado, relato chocante, né? E como nasce, cresce e perpetua um corrupto na política brasileira. Eu gostaria que o senhor resumisse isso para mim aqui, que eu vi aqui, abri o livro, ainda não li ele todo, que eu peguei lá agora, o senhor vai autografar, mas eu vi alguns itens aqui que fala sobre esse tema, né, que indigna muito a sociedade brasileira. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse livro, como o senhor lançou ele e foi baseado numa pesquisa, o nobre deputado. O que vem a ser esse livro? Vamos fazer um teste aqui, me permita. Vou abrir aqui aleatoriamente. Vamos ver onde vai dar e eu vou ler o trecho. Olha aqui. A SIB é uma empreiteira. Financiou minha ascensão ao posto de uma importante liderança partidária na Câmara dos Deputados. Sigo como o maior parceiro da empresa de Jô, que é o proprietário da SIB, e a marca Santos e Bonifácio está por toda parte do meu estado. Na ponte do rio Tamanduá, na duplicação da rodovia leste-oeste, no novo edifício do tribunal, na remodelação da orla e na zona portuária da capital e até na reforma do estádio Peçanhão. O nome do estádio foi uma homenagem que meus eleitores do mundo do futebol me fizeram como retribuição por patrocínios que conquistei e por haver ajudado a resolver alguns problemas na federação. Eu e a SIB, a empreiteira, crescemos juntos. Essa é uma história que se repete por todo o Brasil. Olha só, eu peguei aleatoriamente. Esse livro é fruto de entrevistas com políticos que praticam corrupção e que aceitaram falar comigo com garantia de anonimato. Depois de ouvir essas entrevistas, eu construí um personagem que é o Cândido Peçanha, um deputado corrupto que abre o jogo. Como se compra um mandato político. É o que diz o livro O Nobre Deputado. E aí, pelo que a gente está sentindo aqui, ele quer levar vantagem sobre tudo. Ele quer e leva. E leva. Ele conhece o sistema, conhece as falhas do sistema e se aproveita delas, e ele não perde a eleição. Ele entra na disputa já sabendo que está eleito. Certo. E eu vou ler com muito carinho, muita atenção esse livro aqui, porque eu gostei, o tema é muito sugestivo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. Lucas do Rio Verde tem uma comunidade, né, do norte, né, do nordeste, muito grande, maranhense, conterrâneos. O senhor é de que cidade no Maranhão? Na verdade, eu sou radicado no Maranhão. Nasci no Tocantins, mas estou há décadas no Maranhão. Me sinto maranhense. Moro na cidade de Imperatriz. Imperatriz, capital. Mas também já morei em Santa Inês e em São Luís. Muita gente aí em Lucas do Rio Verde, dessa região aí, né? E eu gostaria que o senhor deixasse a mensagem, se o senhor fizesse um autógrafo aqui para o companheiro do senhor, que passou a ser esse grande admirador desta, para mim, que não é a luta do doutor Marlon Reis, do juiz Marlon Reis, mas é uma luta de cada cidadão brasileiro. Eu entendo dessa forma, viu, doutor? Eu penso, tenho esse pensamento também, que se queremos um Brasil melhor,
essa mudança tem que ser de cada eleitor, de cada cidadão. Meu pensamento também é assim, igual o senhor tem. Eu vi que o senhor teve contato nesse dia de hoje com o cacique, com várias comunidades aqui do município de Sinop, né? Com várias lideranças, e todos ficaram entusiasmados em levantar, ajudar nessa bandeira, que é uma bandeira de cada um de nós, não é mesmo, doutor? Exatamente. E eu aproveito para pedir a mesma ajuda que eu pedi hoje ao cacique Raoni. Ele disse que vai pedir que todas as tribos do Mato Grosso assinem o projeto. Estive também com religiosos que já levantaram o propósito de coletar 100 mil assinaturas em Sinop e região. E estendo esse convite ao telespectador. Lucas do Rio Verde, que o senhor já conhece o luverdense, né? Lamentavelmente eu conheço, porque eu sou corintiano e nós passamos apuros na mão do luverdense. E mando um abraço para toda a comunidade de Lucas do Rio Verde, um abraço especial a todos e também ao grande número de maranhenses que eu sei que estão por lá. E participem dessa campanha. Vocês podem acessar e conhecer detalhes através do site www.reformapoliticademocratica.org.br. E para assinar, doutor, essa manifestação, esse manifesto, para ser inserida nessa lei, né, de iniciativa popular, como deve ser feito? No site que eu mencionei, reformapoliticademocratica.org.br, tem como baixar o formulário que é em PDF, imprimir, assinar e enviar para o endereço que tem em Brasília. E eu aproveito para pedir às lideranças sociais, também aos meios de comunicação, a OAB, a OAB está integrada nessa campanha, a CNBB, a Igreja Católica, todos podem ser procurados pela comunidade de Lucas do Rio Verde para ver como faz para participar e ampliar essa coleta de assinaturas. Nós gostaríamos de fazer esse convite aqui a público para o senhor participar também, levar esse debate lá para Lucas do Rio Verde. Nós temos semana acadêmica, né, da faculdade La Salle, vários movimentos da OAB do município. Que o senhor possa, um dia desse, né, nós já fizemos o convite, nós possamos aí agendar uma data aí para o senhor estar palestrando e também levando toda essa orientação, essas informações no nosso município e região. Já me falaram muito da importância regional e até estadual de Lucas do Rio Verde, e eu aceito o convite. Irei sim. Vamos agendar. Está meio difícil por agora, mas é possível sim marcarmos um momento posterior para ir a Lucas do Rio Verde. Tá certinho. Então tá aí, ó, já assumido o compromisso com o Lucas do Rio Verde, com a população, né? E Lucas com certeza vai dar também sua parcela de contribuição neste importante projeto. Vamos aí juntos, né? E o senhor manifestava também que vai ser a entrega, espera ser uma entrega, vamos dizer aí, triunfal mesmo dentro do Congresso Nacional, para dar um impacto e levantar as lideranças desse país no sentido de acordar esse gigante, né? E que é o chamado Brasil, dessa nossa pátria amada. Exatamente. Eu reitero o convite feito para que todos participem da campanha da Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, e agradeço muito pela oportunidade de participar do seu programa. Tá certo. Aí falamos com o juiz Marlon Reis, um dos 100 homens, aí a revista, foi qual revista que destacou? A Época, né? 100 homens mais influentes do nosso país, né? 100 pessoas mais influentes do nosso Brasil, e não é político, né? Importante ressaltar isso, não é empresário, é um magistrado, é um servidor público do Estado do Maranhão. Então, autografando essa data especial também no nosso programa, prazer. Valdeci, tem a caneta aí? Acho que você tem uma caneta no bolso aí, não tem? Não, tem não. Então pega a minha aqui, doutor. E eu fico agradecido aí. Valdeci. Isso. E não só guardarei, mas eu vou ler isso aí, vou também obter mais conhecimentos, que a gente sabe que são relatos aí dedicados. Deu uma polêmica muito grande esse livro, né, doutor? Foi. Deu uma polêmica grande. Tá certo. Bom, nós vamos aqui finalizando nosso bate-papo com o doutor Marlon Reis, diretamente aqui de Sinop,